Oi, gente, boa noite. Esperar todo mundo chegar para a gente poder começar mais uma live. A live de hoje a gente vai falar sobre banheiro, a organização, né, do banheiro e dos outros itens que a gente encontra no quarto, né, que a gente já falou das roupas, a gente falou dos acessórios, né, e agora a gente está complementando nessa série de lives, tá? Tô só esperando a Fábia aqui chegar. Começar. Sejam todos bem-vindos. Boa noite mais uma vez. Tá? Esperando só a Fábia chegar para gente poder começar. Boa noite, Zozô. Boa noite, Adriana. Oi, Fábia, tudo bom? Olá, beleza? Eugênia, querida, gratidão, Elaine. Tá todo mundo ouvindo a gente? Tá todo mundo vendo a gente? Fábia? Tudo jóia, tá me ouvindo? Tá tranquilo. Tá tranquilo. Beleza. Espera aí um minutinho, querida Eugênia. Pois é, como você falou hoje, né? Hoje é um tema bem bacana que todo mundo tem, todo mundo usa, todo mundo gosta, banheiro. Ou então, como fala em Portugal, casa do banho. Casa de banho, exatamente. É... Tá um vento danado aqui, Ave Maria. Tá frio? Tá. Não, tá um vento, tá um barulho de vento. De quê? Ah, tá, beleza. E assim, engraçado que antigamente, né, eu sou um pouquinho mais antiga do que a Carol, tenho 53 anos, e quando eu morava em casa de vila, né, e aí só tinha um banheiro, imagina um banheiro com uma família inteira. Hoje todo mundo tem banheiro, né? Exatamente. E era uma confusão, né? E a gente batia na porta com dor de barriga e a pessoa tinha que abrir para poder entrar o outro. Tinha escala, né? Para poder horário, né? Tempo para poder cumprir, né? Para poder valer. É verdade, é verdade. Então, Carol, quando quiser a gente arrochar aí, se apresenta para poder a gente começar. Então, gente, boa noite. Essa live é a live 3 desse tema. A gente já começou falando sobre closet, roupas, depois a gente falou sobre os acessórios. Hoje a gente vai falar sobre banheiro e alguns itens que a gente encontra também no quarto, né? Outros itens. E na quinta-feira, no Instagram da Fábia, no Casa e Vida Sustentável, a gente vai falar sobre mostrar os produtos que a gente pode usar em toda a organização do guarda-roupa, do closet, do banheiro, enfim, de todos esses acessórios que a gente pode usar. A gente vai mostrar mais alguns para vocês de pertinho que a gente tem aqui, para vocês poderem se inspirar e usar na casa de vocês também. E sejam bem-vindos, vocês que estão chegando. Fiquem à vontade para deixar as dúvidas de vocês, para deixar as perguntas de vocês, tá? Que até o final a gente vai tentando responder aqui. Realmente tem um barulho, tá vendo? Eu não sou só eu. É o meu ventilador, eu vou desligar. Eu acho que é meu ventilador, vou desligar. Só um pouquinho. E realmente, agora que eu vi a Zozô falando aqui sem escutar direito, pronto, melhorou. Tava um barulho. Melhorou. Eu falei, meu Deus, será que é o vento? Será que tem alguma coisa ligada? Eu tô morrendo de frio, aí eu não liguei o ar, e aí liguei o ventilador, mas aqui tá tranquilo. Pronto, já melhorou o barulho, então, Cris, beleza. Como eu tava falando, hoje ainda tem quinta-feira, e mandem as dúvidas de vocês, a live também a gente vai gravar, vai ficar aqui no IGTV e vai pro YouTube também, se vocês não puderem ver agora, vou poder ver depois. E para quem não me conhece, sejam bem-vindos. Eu sou a Carol Lopes, da Carol Organizer de Natal, trabalho com organização há 8 anos, essencialmente em ambientes residenciais, incluindo aí o banheiro, o closet, os acessórios, né, da casa da gente, fora a cozinha, fora home office, brinquedos, ateliês, enfim. A gente também já organizou alguns pequenos escritórios, fazemos mudanças. E nesse período de confinamento nós estamos trabalhando online, então a gente está oferecendo alguns cursos, tem uns grupos de WhatsApp e também tem as consultorias online. E aí eu trouxe hoje aqui a Fábia para a gente trocar essas informações, né, com a experiência que a gente tem para esses diversos ambientes, né, e eu queria que a Fábia se apresentasse para a gente poder começar. Bacana. Meu nome é Fábia Vieira, é uma grande alegria a gente estar fazendo essa série de lives. Eu trabalho com a organização há 26 anos, já sou dinossauro na área, mas é com grande alegria e com brilho nos olhos que eu continuo apaixonada por organização. E a ideia nossa, a nossa missão é realmente fazer a nossa cliente feliz na casa, na residência. Como a Carol falou, hoje nós estamos aqui com consultorias online, porque a gente não pode ainda estar adentrando a casa da cliente. Inclusive, hoje tem até uma coisa interessante, hoje eu fui visitar uma cliente
e muito engraçada, porque a sensação de voltar, né, a esse espaço físico, nossa, e a casa toda desorganizada, né, e aí tira foto e conversa, e é muito legal. Isso bem preparada, né, com todos os EPIs, máscara, luva, né, enfim, para que a gente possa realmente respeitar a casa do cliente nesse momento. Fábio, eu preciso de socorro, aí eu, show de bola, estamos aqui para poder melhorar, né, a sua vida. Então, o nosso papel como personal organizer é a gente entrar no hall na sala até a área de serviço e deixar realmente prático e funcional para o dia a dia. E hoje o banheiro é um desses cômodos, né, desse quarto, que a gente vai falar, arrochar, né, Carol? Exatamente. E aí arrocha e as perguntas, o que você quiser. Então, vamos lá. Como você bem disse, todo mundo tem, todo mundo usa, e a gente guarda coisas lá dentro, a gente tem uma rotina lá dentro do banheiro. Eu queria que você falasse, então, um pouquinho do que a gente encontra nos banheiros, né, nesses que são adjacentes, né, são suítes ou não, social, lavabo, na casa das pessoas. Tá. Primeiro a gente tem que fazer um paralelo do banheiro do casal, né? Geralmente o esposa, a esposa, e dos filhos, né? E também lembrar desse projeto que foi feito, né? Quando o apartamento ou a casa foi construída. Ao longo do exercício da minha prática de organização, eu vejo que os banheiros são pequenos, né? Com raríssimas exceções, nós temos banheiros mais confortáveis. O que é que eu falo mais confortáveis? É que realmente tem a bancada interessante, mais larga, que dá para colocar produtos, ou gavetas ou prateleiras que realmente fique prático e funcional. O que nós encontramos muitas vezes nesse banheiro, ou eu acho que a grande maioria, é o entulho de coisas, né? E aí o entulho de coisas, geralmente, desde a higiene pessoal, desde o algodão, cotonete, absorvente, pasta de dente, tudo isso que nós, shampoos, cremes. E aí eu tenho uma observação a fazer, é o seguinte, as pessoas, elas compram demais, né? Elas compram além da conta. E aí o espaço realmente fica muito pequeno para esse quantitativo de coisas. E geralmente eu faço reflexão com a minha cliente o seguinte, por que você comprou tanto? Aí disse, Fábio, mas é porque quando eu fui no supermercado eu achava que não tinha, e aí acabei comprando para fazer a reposição. Ou então, eu fiz viagem, né? E aí eu acabei comprando um estoquezinho para poder ficar. E aí, às vezes, a surpresa da cliente, não nossa como profissional de organização, é que muitas vezes esses produtos, eles estão vencidos. E aí é algo que a gente fica, né, assim, é um desperdício, porque as pessoas não sabem organizar, colocam lá no método enfia, nas gavetas, nas prateleiras, não visualiza, esquece do que tem, e aí tem um desperdício muito grande. Então, é por aí, sabe, cara? A gente encontra de um tudo. E aí é um pouquinho mais complexo para a gente poder adentrar nessa organização. Então, o excesso é só desse estoque, do que as pessoas compram a mais e não tem espaço para guardar. Porque quando a gente chega no banheiro, máximo que tem uma bancada, ou às vezes um armário, uma prateleira, e não tem muito espaço para a gente guardar. É isso que você está falando. Exatamente. E outra coisa importante, Carol, os projetistas, arquitetos, designers de interiores, etc e tal, pelo espaço, pelo que não é tão grande, aí fazem gavetas super mínimas, pequenininhas, estreitas, e aí mal dá para colocar um produto em pé. Então fica desafiante para o usuário colocar, às vezes uma cesta não dá para você colocar, para você poder categorizar o produto, porque esse espaço realmente é mal estruturado. É o que eu sempre falo, é mal estruturado. Isso. E você acha que as pessoas também compram demais? Pensam que tem, não tem uma organização na hora das compras também, né? Isso, exatamente. Eu acho que o grande entrave é exatamente as pessoas perceberem o que é que eu uso durante o mês, né? Então, assim, fica claro quando a organização, ela está conosco no sentido assim, fazer uma planilha, né? As coisas simples. Eu vou só dar um exemplo bem simples. Eu faço aqui na minha casa, né, comigo, há muitos anos eu faço o seguinte, exemplo, você compra um pote de cotonete, né, que vem 50, eu acredito. E aí, o que é que eu faço? Quando tá mais ou menos com uns 10, uns 8, aí eu vou no supermercado e compro outro. Para não ter, porque aquilo ali dura muito, tá certo? É sempre lembrar qual é essa rotatividade dos produtos para que eu não compre em excesso,
tá certo? E não lote esse meu armário, que ele é pequeno. E às vezes esse desperdício é porque eu não quero que falte, aí eu compro 2, 3 condicionadores, perfume, sei lá o quê, e vou lá intocando. Então, acho que o que pesa mais é exatamente o excesso de compras. Certo. E assim, como que a gente pode guardar o essencial, vamos pensar assim, já que existe esse excesso, né? Como que a gente começa essa organização dentro do banheiro? E como que é esse ambiente, né? O que é bom, o que é ruim, né? Vamos fazer uma balança aqui desse ambiente banheiro. Tá. É a mesma lógica que a gente utiliza em qualquer armário, tanto em qualquer ambiente e espaço. Primeiro a gente tem que categorizar, a gente tem que separar por grupos específicos. Exemplo, a gente tem, e aí a gente lembrar, nós temos produtos de cabelo, nós temos produtos de unhas, nós temos produtos de pele, nós temos produtos de maquiagem. O que é que eu tenho nesse montante? Porque quando eu separo, quando eu setorizo, fica mais fácil eu perceber o que é que existe a mais e o que é que eu vou usar na diária. Porque muitas vezes, eu vou dar um exemplo, a gente tem um creme de corpo. Um creme de corpo geralmente tem 200 ml, dependendo da marca, né, 180. E aí, será que eu vou ter 2, 3 de reserva? E onde eu vou colocar? É sempre fazer essa reflexão. E aí, eu preciso ter um na bancada, na minha prateleirazinha, para que quando eu vá usar, e aí o outro, nada contra, você pode até ter 2, 3, mas é entender, quando eu separo por grupos específicos, fica mais fácil. Imagina quando é um casal, ou então 2 irmãs, 2 pessoas no mesmo quarto, e aí o interessante, quando eu vejo esse quantitativo, onde colocar? Será que eu vou colocar em cestas? Será que eu vou colocar em nichos? Será que eu vou colocar na minha gaveta? Então, a grande reflexão é essa. O quantitativo que eu tenho do uso e da reposição e onde colocar da melhor maneira possível, tanto de visualização quanto de retirada e retorno para essa gaveta ou essa prateleira. Uhum. É basicamente isso aí, Carol. E o que a gente não precisa, assim, não pode deixar no banheiro, ou não deveria deixar no banheiro? Desses itens todos, eu sei que você está focando mais no que a gente guarda mais, que é a parte de produtos. Mas a gente encontra outras coisas no banheiro, daí eu vou citar algumas para você. Papel higiênico, toalha, secador de cabelo, né? Alguns eletrônicos, babyliss, barbeador, coisas elétricas, tá? Até depilador, a gente tem até depiladora elétrica, enfim. Santinelli, né, que chama. Que mais que a gente encontra? Algodão, cotonete, a gente também às vezes guarda remédios, perfumes. Então, essas coisas que eu queria que você falasse agora, como é que funciona. Eu entendi, tá? Então, assim, fazendo um resumo do que você falou. A gente tem estoque, que são as coisas que a gente usa para reposição. E a gente tem o que está em uso, que é o que está aberto, que é o que a gente está usando, né? Um creme, um condicionador, um material de unha, um material não sei, de maquiagem e tal. Tem balança, a Zozo acabou de lembrar que também tem balança no banheiro, mas balança é até bom, né? Porque a gente pode, assim, botar embaixo da bancada, botar assim de lado, é uma coisa... E a gente tem alguns espaços que a gente encontra dentro do banheiro. Ou é um armário, né, a parte de baixo da pia, ou é uma gaveta, ou é uma prateleirinha que fica sobre a bancada, ou na bancada, ou até, uma coisa que você não falou que eu me lembrei, é a farmacinha. O que é a farmacinha? É aquele armário que fica atrás do espelho, na lateral do espelho, né, que fica logo aqui na frente, que normalmente é fininho, né, mas que a gente também consegue guardar algumas coisas ali, tá? Então, eu queria que você focasse nessas outras coisas que a gente também encontra, né, à exceção do que é estoque e do que é de uso dos produtos. Tá. Existe uma grande polêmica de 3 grupos específicos. Maquiagem, remédios e perfumes, né? Guardar ou não dentro do banheiro. E aí, sempre vai ter as pessoas dizem, não, mas se eu guardar o remédio, por que a gente não deve guardar esses itens? E aí, a sugestão, quando a cliente me pergunta, Fábia, eu guardo ou não? Eu prefiro não guardar dentro do banheiro, exatamente por causa da oscilação de temperatura. Chuveiro elétrico, quando a gente dá a descarga, então tem a vaporização. Então, e aí muitas vezes, olha que interessante que eu vou falar agora. Para as mulheres que usam muitas maquiagens, né, é interessante. Porque quando a mulher ela não é muito organizada, ela tem vários pós, vários blush, várias sombras e não sei o quê. E geralmente deixa esses produtos abertos ao vento. E aí, com certeza, se deixando isso no banheiro, vai prejudicar esse produto. Então, as pessoas que deixam esses produtos abertos, e aí muitas vezes tem incidência solar,
que às vezes está numa parede, né? A quintura, como a gente fala aqui no Nordeste. Então, tudo isso prejudica essa oscilação para o produto ficar conservado, tá? Então, eu, Fábia, como personal, eu prefiro colocar isso em outro espaço do quarto, em outro ambiente, e aí quando a cliente, e aí a gente faz uma rotina planejada para essa cliente, que ela corre de manhã e não sei o quê, e aí vem o bacana do acessório organizador, que tem no mercado, né, a gente tem aí a Delo, tem a O, tem tantas marcas interessantes, que a gente pode levar esse produto na hora que vai fazer a maquiagem e não precisa ficar exposto lá nesse banheiro. Então, esse é um grupo que a gente deixa de lado, né? Que a gente não coloca no banheiro. Aí a pessoa pergunta assim, Fábio, e se eu deixar dentro da gaveta? Né? Porque tá fechado. Ok. E aí, bônus e ônus. Eu, Fábio, eu prefiro deixar, né? Mais fechadinho. E aí, se você tiver um cuidado, tá certo? Então, deixa lá quieto, fora do banheiro. Remédio, gente, é a mesma coisa. E aí, o interessante, eu vou abrir um parênteses também, quando as pessoas deixam remédios, né, dentro do banheiro, é muito interessante. Porque a gente joga sacos e sacos fora por causa da validade. As pessoas não percebem, elas tomam um xarope lá de garganta, né, dor da garganta, e o médico recomenda tomar todo. Ela toma pela metade e deixa lá o vidro, o frasco lá, para quando ela tiver mais dor na garganta. Gente, não é interessante deixar remédios nessa prateleirinha, né? Então, deixar em outro espaço. E os tais perfumes que as pessoas gostam, né? E é interessante, às vezes, os projetistas, eles deixam as prateleiras. E aí, por que é que geralmente o perfume francês, né? O mais caro, ele tem a cor escura, né? É interessante, porque ele vai evaporando com essa incidência solar, e a ideia também é deixar fora do banheiro. Então, esses itens que nós encontramos, e aí depois eu queria que você também comentasse um pouco, Carol, desse montante de coisas, desses três grupos que não podemos, nós como personagens, a gente evita, orienta, exatamente. A Organização Mundial da Saúde, né, a gente tem estudos sobre isso, para que possa orientar da melhor forma possível. E as outras coisas, e aí nós encontramos fios, nós encontramos moedas, velas, e aí, gente, lembrar que o banheiro como se fosse, um ambiente para você limpar, né, tomar o banho, fazer as suas necessidades e ir embora. Não é para você ficar lá procurando coisas. E as pessoas, às vezes, ficam enlouquecidas porque é tanta coisa misturada e junta que na hora de encontrar, realmente não encontra. Então, a ideia é essa categorização e o que você puder deixar no seu closet ou no seu guarda-roupa, fica interessante para na hora de consultar e usar esse produto. É isso, Carol. Eu queria que você desse sua opinião também, como profissional de organização, o que é que você encontra nesse banheiro? Então, eu queria até aproveitar, uma colocação aqui da Jeane também, vamos falar de medicamentos, que é uma coisa que a gente também não pode jogar assim, por causa da validade, você não pode jogar no lixo, é uma coisa que você tem que separar, como a gente separa pilhas, ou como a gente separa os próprios eletrônicos, e aí você descarta em local apropriado. Pode ser numa farmácia, pode ser num ponto de coleta, mas não coloca direto no lixo, porque isso pode contaminar e tal. Então, só um lembrete, boa lembrança, viu, Jeane? E assim, como a Fábia falou, eu acho que o principal dentro do banheiro, além de tudo que a gente já falou, de qualquer organização, da triagem, de você separar por grupos específicos, e nesse caso, né, pelo tipo de produto que você vai usar, vamos pensar que você tem os eletrônicos, que você tem as toalhas, né, o consumo consciente, exatamente, Yane, que você tem o tipo de produto para cabelo, produto para, sei lá, para o corpo, um produto de limpeza bucal, um produto de, sei lá, de estoque, de outras coisas, que é o que a gente absorvente, você tem a parte de barba masculina, a gente encontra, enfim, um mundo de coisas, né? Você imagina, maquiagem, tem gente que guarda bijuterias dentro do banheiro também. Boa. Mas assim, bijuteria. O que eu recebo, sabe, Fábio, das pessoas é a seguinte pergunta: mas Carol, eu não tenho outro lugar para guardar. Então é aquilo que a gente falou também, que entra na organização, que a gente tem que fazer a triagem, que a gente tem que fazer essa definição, a junção das coisas, e a gente tem que decidir um lugar para onde essas coisas vão. A gente sempre orienta que o mais interessante é que essas coisas que a Fábia falou, principalmente a maquiagem, o remédio, o perfume, mas aí eu incluo também papel higiênico, toalha, eletrônicos, todas essas outras coisas. E assim, não é querendo que você não guarde nada no banheiro, não.
O que você guarda no banheiro? O que eu guardaria, né? O que eu guardo no meu banheiro? O que eu tô usando. Então, o que que é? É um papel que eu tô usando, vamos pensar, né? Que tá lá de uso, e 2, 3 de reserva, que o pessoal normalmente coloca numa caixinha com tampa, porque ele fica guardado. E aí, pelo menos, o doutor Bactéria diz, não fica aquela ambiência, né, de coliformes fecais, Isso. porque todo mundo esquece de fechar a tampa do vaso, contaminando as coisas. Da mesma forma, se você puder, não deixe as toalhas que você acabou de usar penduradas no banheiro. Bota elas para arejar e secar fora do banheiro, depois traz de volta. Ou se você deixa elas lá para secar, deixa a porta e a janela aberta para fazer essa ventilação correr dentro do banheiro, que normalmente tem circulação nos banheiros, ou tem um exaustor no banheiro, né? Não é o caso do lavabo. Você também pode usar organizadores, como a Fábio falou, que são fechados. Por isso que o pessoal que é dentista fala, você tem que ter uma coisa que seja fechada, que seja ventilada, que tenha buraquinhos para o ar sair, porque também vai mofar a tua escova lá dentro. Se você tem uma maquiagem, guarda ela fechada, se for possível, numa caixa transparente, mas que tem uma tampa também para proteger. Aí a gente fala que existem possibilidades, mas tampa. Da mesma forma, você tem uma bandeja, uma caixa para colocar os produtos que estão abertos. Aquilo ali vai incidir sobre ele a umidade, a iluminação que a Fábio falou, a oscilação, tudo isso. Só que como você está usando, aquilo vai sendo usado, vai sendo consumido e logo acaba. Então, por mais que ela sofra essas intempéries, né, você já vai estar consumindo. Então, a validade não vai ser danificada. Tá? Lembre que, por exemplo, esses produtos você passa no rosto, você passa na pele, você passa maquiagem, e aí pode danificar, pode ter algum tipo de coliforme fecal, alguma coisa que vai entrar ali naquilo e vai para tua pele, vai para o teu corpo, vai para o teu cabelo, enfim. Então, preste atenção nisso também. E a minha dica que eu sempre dou é, coloque aquilo que você está usando. Então, se é a maquiagem que você usa todo dia para facilitar na tua rotina, então é aquilo ali que fica na tua bancada. É aquele creme daquela rotina noturna que você tem, lava o rosto, passa o tonificante, depois passa o creme, depois não sei o quê. É aquele conjunto. Ah, tem um desodorante, a parte do pós-barba, a espuma do marido, tará. Então deixa ali no kit. Se você tem um kit de coisas que você usa para cabelo quando você está tomando banho, deixa o kit das coisas lá dentro. Então ela vai sendo usada e vai sendo reposta. Mas se você tiver um espaço, você tira do banheiro as outras coisas. Tira do banheiro o excesso do papel higiênico, tira do banheiro o excesso da maquiagem que está fechado, que você usa para algum tipo de festa e coloca num outro recipiente, num outro pote, numa outra necessaire e guarda no seu guarda-roupa, guarda no seu closet, guarda na sua penteadeira fora do banheiro. Se você tem espaço, guarde os perfumes na farmacinha, que é o espaço que é fechado, fica lá em cima, fica guardado, fica fora da luz, fica fora, né? Ou coloca aqui só os que você está usando neste momento, 2 perfumes no máximo, e o restante fica guardado, entendeu? Então, assim, é você poder medir aquilo que é mais prioridade para você. Ah, mas eu não consigo guardar todas as minhas toalhas, que elas precisam ficar no banheiro. Então deixa 2 conjuntos lá, um conjunto lá e guarda o restante junto com as outras coisas da rouparia, né? Os lençóis, a parte de mesa, né? Coloca em outro lugar, às vezes tem um maleiro no seu guarda-roupa, enfim. Tenta pensar em outros espaços. Ou se não, uma alternativa que teve uma cliente que a gente fez, a gente colocou tudo dentro de caixas. Porque ela não tinha armários, e aí a gente teve que colocar tudo dentro de caixas para ficar tudo bem fechado e acondicionado. Eletrônicos, a mesma coisa, assim, secador de cabelo, babyliss, essas coisas também deterioram. Imagina, maresia misturada com sol, misturada com umidade. Gente, se você puder guardar no seu guarda-roupa e usar quando você for precisar para o banheiro, então leva, conecta, usa, depois guarda, carrega até fora do banheiro para não ter esse problema. Ou se não, se possível, também dentro de uma necessaire, ou dentro de uma caixa, né, ou dentro do armário para diminuir, isso não vai impedir, mas vai poder diminuir essa quantidade. Faça como a Fábia falou, que é uma outra coisa também que eu anotei aqui, que é a parte da reposição. Eu sei que no início, quando a gente vai para uma casa nova, ou quando a gente acabou de casar, né, que era uma pessoa, virou 2, agora tem 3 ou 4, até você poder saber, pegar esse ritmo de como que funciona, sim, qual é a quantidade que você usa, demora um tempo, mas use esse tempo e avalie. Eu, de fato, preciso, como a Fábio falou, eu comprei um cotonete de 25 ou de 50, eu uso isso durante o mês, eu preciso ter 2? Não, eu tenho um e tenho um guardado. Aí acabou um, repus, compro mais um. E aí fica nessa reposição igual sabonete. Eu preciso comprar 12? Não preciso, gente. Eu estou usando um sabonete, daí eu tenho 2, 3, ou comprei uma promoção 6, sei lá, né?
tudo bem, vamos considerar que às vezes você encontra alguma coisa interessante, mas você tem que lembrar também que você tem que ter espaço para guardar aquilo, para colocar aquele estoque. Mesmo que não seja no banheiro, tem uma outra organização que eu fiz também que foi parar junto com a despensa, né? Que tinha alguns produtos de limpeza e do lado tinha alguns produtos de higiene, que era o estoque, né? O excesso que não dava para guardar no banheiro, porque é um espaço muitas vezes pequeno. Tem gente que tem um banheiro social, às vezes, que você tem que dividir para 2 irmãos e para uma visita esporádica e mais as coisas que ficam lá para receber as pessoas. E como é que você faz para guardar tudo isso lá? Às vezes tem banheira de neném, né? Às vezes tem um kit lá para, sabe? São muitos fatores, mas o mais importante é a gente tentar fazer como a Fábia falou, de você dividir aquilo que você está usando, que é aberto, daquilo que está fechado, que é estoque, que é para guarda, e aí esse estoque você não precisa necessariamente guardar no banheiro, você pode guardar no seu armário, você pode guardar na rouparia, que é um outro espaço, você pode guardar na despensa, enfim, contanto que você tenha um espaço mais guardado, para não ficar tudo lá, junto e misturado, ok? Legal. É isso, né, Fábia? É isso, eu queria só, a sua fala me remeteu também à limpeza, que é interessante porque, gente, é impressionante quando a gente vai organizar as gavetas, as prateleiras, porque imagina só, se eu tenho um armário aqui de 80 centímetros, 50, 1 metro, enfim, e aí se as coisas estão amontoadas, muitas vezes a secretária do lar ou a diarista, ela não vai tirar esses produtos todos para poder limpar. E a gente encontra, né, muita sujeirinha, muita poeira, que isso daí faz... Porque, assim, se eu tiver com cestinhas, acessórios, fica até mais fácil eu fazer essa limpeza considerável. Se não, fica mais complexo eu fazer essa limpeza. Então, um bom produto, né, para poder passar, dependendo qual é o tipo de armário que você tenha, é interessante deixar um pulverizador com produto para você com Perfex no banheiro, para você toda semana fazer aquela limpeza, porque sabemos que tem a limpeza mais pesada e a limpeza diária que a gente precisa fazer no banheiro. Então, isso é algo que a gente sempre coloca para cliente, para que não fique... A montanha também de ácaro, poeira, mofo, né? Que isso vai prejudicar a sua saúde. Então, era um dos itens também que a gente tem que prestar atenção para não ter esse estoque tão grande e para fazer a limpeza adequada, né, Carol? Eu acho que é isso. E, gente, mandem dúvidas que vocês tiverem sobre o banheiro ou o que guarda, o que não guarda. Às vezes a gente encontra outras coisas, a gente encontra artigos de viagem dentro do banheiro, bobs, né? Enfim, grampos, coisas de cabelo, né? Para prender o cabelo. Gente, tem de um tudo. Tem gente até que guarda sapatos no banheiro. Sapato, espaço, e não é uma coisa legal, porque justamente é muito úmido. Então, tem que lembrar desses aspectos. É um lugar que a gente vai pouco. Se não tiver uma boa ventilação, vai ser sempre úmido. Já é ruim para o próprio espaço, como a Fábio falou, dessa parte de limpeza. Para as toalhas, né? Para a ambiência, é necessário existir uma rotina de limpeza. Mas também a gente tem que ter cuidado com o que fica guardado lá dentro, né? Para prestar atenção nisso. Carol, e outra coisa que a gente está esquecendo de falar... sobre o box do banheiro, né? Onde a pessoa toma o banho, e é muito interessante. Eu sempre acho muito interessante, né? Porque nós que trabalhamos com organização, as pessoas ficam enlouquecidas, as mulheres principalmente, da quantidade de produtos, né? De shampoo, creme, condicionador, e assim, onde colocar? E aí, o que eu acho interessante, eu faço a reflexão para a minha cliente, que é o seguinte... cesto de roupa suja, né? Tem alguém falando aqui. Tá. Então, a gente fala já sobre isso. Aí, o que acontece? Eu pergunto para a cliente o seguinte, por que é que tem aqui um shampoo? Vamos supor que ela tem 3 frascos de shampoo. Tem um que está cheio, outro na metade, outro está 1 dedo. Aí eu pergunto assim, por que é que esse de 1 dedo já não... mas é porque o meu cabeleireiro disse que eu tenho que mudar sempre o shampoo para o cabelo não ficar viciado. Ok. E aí eu acho, tá, mas assim, aí você ocupa um espaço, por que você não usa logo essa semana para poder deixar só 2, né? Então, e aí fica também um lamaçal, né, lá na prateleirinha, num vidro, sei lá o quê, e aí as pessoas vão deixando a esponja, a escova, não sei o quê, não sei o quê de banho.
Enfim, gente, a organização do banheiro também, gente, é bom senso. É entender que se você usa o banheiro com outra pessoa, com seu marido, sua esposa, seja lá com quem for, é ter esse respeito também de espaço, né? Porque fica aquela coisa tumultuada e fica feio aos olhos, fica poluído, e às vezes você está comprando coisas que você até já tem. Então, a gente ter esse cuidado nesse box do banheiro. Ou então, muitas vezes, eu pego o negócio, tá tudo vazio. Assim, gente, os 3 frascos estão vazios. Por que... Ai, Fábio, eu nem me lembrei. Enfim, né? Então, é muita coisinha para poder a gente prestar atenção. Quando a gente vai fazer compras, a gente lembra que tá faltando. Mas quando tá para acabar, a gente repõe e deixa os 2 lá, e não tira um e deixa outro. Enfim, é aquela história do entra e sai, né? Acabou um, entra outro. Sim. Então... Deixa eu ver as perguntas aqui, Fábia. Tem uma pessoa perguntando sobre pasta de dente. Primeiro eu vou falar sobre o cesto de roupa suja, tá? Tem a pergunta sobre... Érica, escreve melhor sobre o que é toalha na bancada. A gente não entendeu. Dentro da bancada, sim ou não? Qual é a tua pergunta exatamente, certo? Vamos falar do cesto de roupa suja, que eu anotei as outras aqui, Fábia. Cesto de roupa suja, dentro ou fora do banheiro? Pois é. O cesto de roupa suja, se o projeto já tiver aquela gavetinha, ok, coloca dentro a roupa suja, que é interessante, e a pessoa vai pegar toda semana, tá certo? Então, nada contra, pode ficar. Se for um cesto avulso, né? Também, se o banheiro tiver espaço, agora a gente só não pode ficar, sabe o quê? Aquela coisa fora do cesto, que fica horrível. Até para você que vai tomar banho. Então, é coerência mesmo, né? Porque às vezes a pessoa esquece, está lá uma semana e as coisas estão esborrofotando. Então, não é agradável aos olhos. Então, tem esse bom senso. Por que não tirar e levar para a lavanderia, tá certo? Então, pode sim, mas sempre com bom senso de não ficar feio aos olhos, tá certo? E lembrem que tem que ser uma coisa que possa resistir a essa umidade, essa variação de temperatura e tal. Sim. Não dá para você colocar um de vime, né, ou de palhinha, alguma coisa assim, tá? Se você puder, é até bom que ele tenha tampa para poder ficar também protegido, entre aspas. A roupa já tá suja, já tá usada, mas é até uma boa para não ficar no quarto, para não ficar enchendo o espaço até da lavanderia, se tiver a gaveta ou se tiver esse organizador. Mas a gente também tem que incluir na rotina, como a Fábio falou, de você tirar a roupa de lá e higienizar o espaço. Então você tira a roupa, higieniza o espaço, para não ficar aquele cheiro também de coisa suja, sabe? Aquele espaço, aquele seco. Úmida, né? Então é bom também dar essa limpada nesse espaço. E como é uma coisa rotativa, como a gente falou também, do uso dos produtos, então é legal se você tiver espaço, se você tiver essa rotina. Aí tem mais algumas perguntas. Exemplo, a Érica até escreveu melhor aqui pra gente. Guardar toalha limpa em rolinhos dentro da bancada, embaixo da pia, pelo que eu entendi, né? Na bancada do banheiro. É a pergunta sobre as toalhas, certo? Uma escova, e aí é da toalha. Depois a escova de dente. Então, a gente falou até um pouquinho, não sei se vocês chegaram depois, gente, mas a gente falou sobre a toalha. A questão da toalha é que você pode, gente, a gente pode tudo, não é certo nem errado, é uma definição que você vai fazer. O que a gente recomenda que você faça é que você coloque a que você está usando e mais um estoque pequeno. Vamos pensar uma para troca, um jogo para troca, para que ela não fique úmida, para que ela não fique, né, mofada, para que não tenha nenhum tipo de contaminação. Não adianta você guardar todas as toalhas que você tem lá dentro. É legal que você guarde isso na rouparia, que é um outro espaço, junto com o seu maleiro, junto com a sua roupa, em outro lugar, tá? Que tenha mais arejado, que seja mais fresco do que dentro do banheiro. No banheiro não é errado. Tem gente que até guarda algumas toalhinhas no lavabo, até para um hóspede ou para a mão, que é extra. Não tem problema, não é errado. Mas você tem que também dar 2 pesos e 2 medidas. E como a gente falou, alguém perguntou sobre escova de dente, escova de cabelo, é bom guardar em lugar fechado? É bom colocar dentro da gaveta, colocar num pote que tenha tampa. Mas o que eu conversei com alguns amigos dentistas, primeiro, você tem que trocar a sua escova ou lavar a sua escova regularmente. Assim como a gente lava a esponja, que a gente lava a roupa e lava a louça, é bom a gente lavar a escova de dente com bicarbonato, sabia? Põe de molho num potinho de água quente com bicarbonato para poder tirar o excesso da sujeira das suas cerdas e você trocar no máximo de 2 em 2 meses a sua escova de dente, tá? Por causa das cerdas e também por causa dessa questão da umidade, pelos bichinhos que tem na nossa boca, que passam para a escova, pela umidade própria da escova. Então, é bom que você coloque no lugar fechado, mas que esse, né, fechado tenha uns buraquinhos de ventilação ali para poder
É dentro do armário? Ok, é dentro do armário, mas você sabe que você vai abrir o armário para poder pegar, é embaixo da bancada, mas dentro de um potinho fechado ou com aquela tampinha que ela tem, enfim, tomar esse cuidado. Normalmente, a Zozo até colocou, eu guardo com uma cestinha embaixo da bancada. Normalmente, quando a gente põe embaixo da bancada, ela tem uma porta, ela fecha. E o produto que você está colocando ali para guardar é de estoque. Então, é por sua conta e risco que você está guardando ali, né? E está fechado com a porta. Mas se você não tem uma porta, tem só uma bancada, eu sugiro você botar numa caixa. Ou seja, que tem uma tampa fechada para poder proteger mais. Principalmente se for algodão, se for cotonete, se forem coisas que não podem ficar pegando muita umidade. Deixa eu ver se tem mais pergunta aqui, Fábio. O que você acha? Da escova de dente do box. E aí que a pessoa perguntou, ela usa no box, se é certo ou errado. E aí, você pode sim deixar no box, contando que ela esteja fechadinha também. Porque assim, eu lembrei que, gente, no banheiro, como na casa toda, tem uns bichinhos que não são tão agradáveis ao ser humano. É a baratinha, é a coisinha que tá, às vezes, à noite, fica passando lá nas bancadas e nas coisas em cima, inclusive do box do banheiro. E aí eu também sugiro para minha cliente que ela não coloque a escova de dente, ela sem nenhuma proteção. E aí o interessante, nós temos no mercado um fechozinho, né, que é só para a escovinha. Mas a gente tem que lembrar que, às vezes, uma baratinha, ela tá correndo lá no cabo da escova. Então, o interessante é você fechar realmente, tá certo? Não é para ser cri-cri, né? Porque a gente sabe, mas tem as bactérias, tem um monte de coisinhas que podem fazer mal à nossa saúde. Então, o recomendado, como a Carol está colocando, eu também estou colocando, é sempre em vasilhas transparentes, e que você possa visualizar e fique funcional para o seu dia a dia. É não lotar essas bancadas e nem essas... E aí outra coisa também interessante, que as pessoas muitas vezes, o bicarbonato é muito legal para higienização e tudo mais, e a gente também, os ralos, né, que tem no banheiro, não do chuveiro, mas o do banheiro, você fechar com um plásticozinho, fechar, porque tem uns que você pode fechar. Também é interessante a gente não esquecer disso. Que ela então, é só para evitar. Uma tampa que é móvel, né? E aí você consegue fechar quando tá todo seco, né? Todo o piso, todo o box tá fechado, você consegue. Isso é uma boa. Principalmente quando você, por exemplo, vai para uma viagem e a gente esquece disso, né? Quando a gente sai de casa, fica muito tempo sem usar, é legal fechar o ralo. Sim. O da pia também era bom se pudesse fechar com aquela tampinha, Sim. né? Como chama? A tampa do ralo mesmo. É a tampinha. Do ralo. Se não, fecha com aquela coisa. Ou coloca um plástico. Você tira, remove a tampa, coloca plástico. E bota um plástico. Pensando, né, mais pra frente. Mas eu acho que, assim, associar junto, a gente fala bastante que a organização anda junto com a limpeza. No banheiro, mais ainda, a gente precisa ter uma rotina. E não só de limpeza, mas de troca, né? De você tirar as coisas para limpar a gaveta, para limpar os móveis. E de troca dos itens. Então, vamos pensar que você vai tirar as coisas para poder limpar o armário. Então, você aproveita e tira suas escovas do pote ou de onde você está guardando e limpa aquele espaço, limpa aquele pote. E se você tem essa necessidade de trocar a escova, então você sabe que você vai ter que jogar fora, usar para limpeza e aí colocar uma nova escova ali naquele lugar, tá? É questão de hábito, sabe, gente? Da gente ter essa rotina e você vai tendo esse hábito. A gente não tem um hábito de tirar o lixo todo dia, né? Tem que ter um cuidado especial, porque é onde a gente faz a nossa higiene, né? Onde a gente se cuida, onde a gente guarda esses produtos. Como eu falei, né? Muita maquiagem, muito produto, a gente passa na gente. A gente põe no olho, a gente põe na pele, a gente escova o dente lá dentro, né? A gente enfia o cotonete, limpa aqui e tal. Então, a gente também tem que ter esse cuidado, né, até com a nossa própria higiene, mas também com a higiene do espaço. E as coisas que estão lá dentro também tem que ter esse cuidado especial. E a gente falou, né, em resumo, que algumas coisas a gente dá preferência a não deixar no banheiro, principalmente se for estoque, se for excesso, né, a gente deixa lá o que a gente está usando todo dia. Fábio, a sua mensagem final, que a gente está encerrando, se alguém tiver mais alguma pergunta... A gente já está encerrando sobre o banheiro ou o tempo já acabou? É o tempo, amiga, já são 9 horas. Sério? Eu não acredito! Tá, minha mensagem final... Bom, eu achava que eu ia falar mais meia hora. Primeiro, queria agradecer a todas as pessoas que aqui estão, Fátima Borges,
Sinara, todo mundo aqui, amo todos vocês, gratidão. E é só avisar que nós estamos fazendo um curso maravilhoso de closet e guarda-roupa nos dias 23, 24 e 25, online, com um preço maravilhoso. Você e sua amiga, com investimento de R$ 90. Imperdível, estamos à disposição para que a gente possa realmente, você organizar seu closet e seu banheiro, porque a gente vai falar de muitas coisas bacanas. Esse é meu recado. Arrocha isso. Tem mais uma pergunta aqui, eu vou aproveitar para responder. Né? Já vi plantas no banheiro, é correto? Não tem problema nenhum, gente. Plantas são sempre bem-vindas, principalmente se ela é daquela boa que aceita... De sombra. Exatamente, que aceita sombra, que aceita umidade, até dá uma energia, né, no banheiro, que já fala as nossas amigas Feng Shui, né, nossas amigas designs, dá uma energia, mas você também tem que lembrar de ter um cuidado de limpeza, de hidratação para aquela planta, né, de você talvez trocar de um vaso para o outro, ou se é um vaso de planta de água, trocar a água regularmente, né, que a água parada não pode, né, a gente está falando de um vírus, mas vou falar aqui do vírus da dengue, é a mesma coisa, tá? E assim, antes da gente encerrar e de fazer novamente o convite, né? A gente não tem só esse curso de closet que está rolando, que vai acontecer agora, mas vai ter outros de cozinha, de sustentabilidade, para profissionais, enfim, tem toda uma agenda de cursos. Fiquem ligados. Quinta-feira a gente vai continuar falando ainda para fechar essa quadrilogia, não sei, esse quarteto de lives aí, mostrando esses produtos que a gente está falando aqui, que a gente falou de cabide, a gente falou de colmeia, né? A gente falou de acrílico, a gente falou de cesta, a gente falou de várias coisas, então a gente vai mostrar esses produtos para vocês na quinta-feira, mesmo horário, na Casa e Vida Sustentável, que é o Instagram da Fábia. Então estejam lá, convidem as amigas também, repasse, a gente vai divulgar hoje também a artezinha para vocês estarem por aqui, tá? E só para encerrar, a gente encontra também outras coisas que não são remédios, que não são eletrônicos, que não são produtos, mas a gente encontra ainda no quarto, a gente falou delas na primeira live, a gente encontra roupas de frio, a gente encontra sapatos, a gente encontra rouparia. E o que é rouparia, né? Que a gente falou agora das toalhas, né? Que fazem parte do banheiro, e a gente falou na primeira live de roupas, que tem os lençóis e tudo. É um espaço que a gente guarda esses itens de cama, mesa e banho, que pode ser dentro do seu guarda-roupa, do seu closet, ou um espaço separado, tá? E a gente também tem que ter um cuidado especial quando a gente vai organizar. Nós vamos falar sobre isso durante o curso, né? E também numa outra live especial que a gente vai fazer entre dias do curso, tá? Então a gente vai fazer uma live especialmente só para essa parte de rouparia, quem tiver com essas dúvidas. A gente também encontra exatamente, Leidinha, irmã Gêmea, encontra livros, encontra revistas, às vezes a gente guarda isso lá dentro, e aí tem esse problema também do mofo e da questão, enfim, de danificar o livro ou a revista, mas eu penso que aquilo ali é uma coisa que vai trocando, né? Que acaba de ler a revista, acaba de ler a história em quadrinhos, acaba de ler o livro e tira e troca por outro, não dá para você guardar todas as que você tem, não é um espaço aconselhável para você deixar qualquer tipo de papel lá dentro, que é o que a gente também tem no quarto. Eu já encontrei uma coleção de gibis da minha cliente, né? Que era mais de 200, era empilhada no banheiro, não tinha lugar. Então a gente tem, né? Parecia decoração, mas aí tinha um mofo, tinha um ácaro, tinha um fungo, né? Enfim, então não é legal. Carol, gratidão, obrigada a todo mundo, amo vocês, e estamos aí na quinta-feira com mais dicas de banheiro e quarto. Quarto. Beijo. Tá terminando, né, Carol? Vamos tirar uma foto? Vamos dar uma paradinha pro clique X. De novo. Tá lento aqui meu celular hoje, meu Deus. Essas fotos é legal porque minha papada fica aparecendo, mas tudo bem. Gente, beijo, Carol, obrigada. O principal, simbora organizar. Coloquem a mão na massa, comecem a experimentar as coisas, comecem a tirar as coisas, a ver a mudança acontecer no banheiro, no menor espaço que seja, né? No banheiro, no quarto da gente, enfim, tá bom? É quinta-feira. Simbora organizar e bora arrochar, porque o negócio é sério. Exatamente. Tchau, gente. Tchau, tchau. Beijo, Deus abençoe. Tchau, tchau. Toda vida que eu tiro foto, depois ele não quer desligar. É incrível.